Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Neste programa vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União, que geraram economia aos cofres públicos e auditorias que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. O Tribunal de Contas da União realiza fiscalização na Anatel para verificar se as ações para a Copa do Mundo estão sendo cumpridas. Porto de Rio Grande apresenta problemas de dragagem. Foi o que apontou uma auditoria feita pelo tribunal. E veja também, parceria firmada entre o TSE e o TCU visa capacitar gestores e evitar o desperdício de dinheiro público. O Tribunal de Contas da União realizou fiscalização para verificar se a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, está cumprindo as ações assumidas pelo Brasil na área de telecomunicações para a Copa do Mundo de 2014. Está chegando a hora. Falta um pouco mais de um ano para começar a Copa do Mundo. Para receber o Mundial, o Brasil está passando por diversas mudanças. Estádios estão sendo construídos ou reformados, aeroportos sendo ampliados e o transporte público se reestruturando para facilitar a mobilidade das pessoas. Tudo isso para receber os turistas que virão para a Copa e para melhorar a vida do cidadão comum. A área de telecomunicações não poderia ficar de fora e a Anatel ficou com a responsabilidade de modernizar a infraestrutura de telecomunicações. A previsão é que sejam gastos mais de 170 milhões de reais, de acordo com os dados da Matriz de Responsabilidades da Copa 2014. O Tribunal de Contas da União fiscalizou o andamento dos investimentos. O TCU observou que em 2012 apenas uma licitação foi concluída e outra se encontrava em andamento. A previsão era de serem aplicados 45 milhões de reais em 2012, outros 100 milhões em 2013 e mais 24 milhões de reais no ano que vem. No entanto, apenas 11% do previsto para o ano passado foi efetivamente gasto. Algumas das principais ações que receberam investimentos da Agência Nacional de Telecomunicações são uso temporário do espectro, fiscalização e monitoramento do espectro, acesso a banco de dados e mobilidade e infraestrutura crítica para a prevenção de situações de emergência e desastres. Eu costumo dizer que vai ser o emprego do recurso público em nosso país, na melhoria desses equipamentos, vai ser um dos grandes legados que vai ser deixado depois da Copa do Mundo para o nosso país. Porque, a exemplo de mobilidade urbana, que também é um grande legado positivo que fica para a sociedade, porque a classe desde A até a classe D utiliza, a parte de comunicações também vai influenciar e vai beneficiar muito essa sociedade. Sobre o andamento das ações, ficou constatado que a Anatel não estava publicando as informações no portal de acompanhamento da Copa, nem no seu próprio site. Em relação a isso, o TCU determinou à agência que alimentasse o portal de acompanhamento da Copa com as informações sobre os investimentos que fazem parte da matriz de responsabilidade do Mundial. Foi recomendada a criação de página específica no site da Anatel para a publicação de dados sobre o andamento das ações da agência relacionadas ao mega evento. As outras determinações feitas pelo TCU no que diz respeito a uma melhor governança, no modelo de governança, para que não haja desperdício, que seja utilizado melhor os recursos públicos. Também, uma outra coisa que foi determinado pelo TCU é que se colocasse na matriz de responsabilidade aquilo que realmente vai ser feito. Foi criado um grupo de trabalho para grandes eventos internacionais com a finalidade de assessorar o Conselho Diretor da Anatel. Porém, até 2012, foram feitas apenas 2 apresentações aos conselheiros da agência, relativas ao acompanhamento do orçamento para a Copa de 2014. O TCU encontrou falhas na aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte. Os principais problemas são relativos à seleção e ao acompanhamento dos projetos beneficiados. Além disso, o TCU determinou que o Ministério do Esporte estabeleça regras para o procedimento de análise e de prestação de contas.
Lei de Incentivo ao Esporte foi sancionada em 2006, para vigorar de 2007 a 2015. Ela estimula pessoas e empresas a patrocinar e fazer doações para projetos esportivos e paradesportivos, em troca de incentivos fiscais. Para a pessoa física, o desconto pode chegar a 6% no valor do imposto de renda. Cabe ao contribuinte decidir se quer usá-lo em sua totalidade no incentivo ao esporte. Já para a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o desconto é de 1% sobre o imposto devido. Estão enquadradas nessa regra empresas multinacionais, conglomerados dos setores bancário, industrial, de transporte aéreo e ainda empresas de telecomunicações. Para que possam receber o benefício, é necessário que os projetos sejam previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Quem analisa cada caso é uma comissão técnica constituída para isso. A vida de atleta não é fácil, é preciso ter determinação e tempo para treinar, além de recursos para bancar a alimentação e as viagens para treinar ou para competir. O que sai caro nessas competições é hospedagem, a alimentação, a passagem aérea muitas vezes, e sem o auxílio com essa lei ficaria muito complicado de estar viajando. É muito difícil ser atleta em Brasília sem nenhum tipo de patrocínio, sem nenhum tipo de apoio, né? Às vezes que tinha competição, o Pedrinho já sabe que muitas vezes, pai, que tem uma caminhonete, aí pai, leva o pessoal para a competição, e aí entupia a caminhonete de gente para levar para as competições, né? Então, esse era o apoio máximo que tinha. Aí a mãe de um fazia um sanduíche para a galera, a mãe de outro fazia um suquinho e levava isso tudo, né? Caminhonete abarrotada de gente e o lanche que era para levar lá. Esse era o apoio máximo que a gente tinha na competição e o grito dos pais, né? E da arquibancada, enquanto a gente lutava. Depois que a Lei de Incentivo ao Esporte começou a funcionar para valer, muitos atletas passaram a ter esperança. Foi assim que Pedro conseguiu um patrocínio e melhorou o rendimento. Devido ao Ministério do Esporte, Secretaria de Esporte, que já está ajudando mais os atletas aqui de Brasília, hoje fica mais fácil de ir, mas já teve competição que deixei de viajar. Sabendo da importância dos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte para muitos atletas, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para verificar se a aplicação da lei estava correta. Foram analisados aspectos como a seleção e o acompanhamento dos projetos incentivados, bem como o procedimento de análise de prestação de contas. Tudo isso é tarefa do Ministério do Esporte. O TCU verificou que estavam sendo beneficiados alguns projetos cujas ações ou finalidades da instituição proponente não eram esportivas. Foram encontrados também problemas na avaliação técnica dos projetos apresentados. Na análise de custos, por exemplo, se basearam apenas nos orçamentos enviados pelos proponentes, ou seja, o Ministério do Esporte não comparou os valores com outras fontes para saber se estavam corretos. A auditoria do TCU, coordenada pelo ministro substituto Augusto Sherman, identificou a ausência de visitas aos locais de treinamento que serviriam para acompanhar a efetiva execução dos projetos esportivos. Outra falha apontada pela Corte de Contas é na comprovação de despesas, uma vez que algumas notas fiscais foram emitidas após o período de validade do benefício. Com o objetivo de contribuir para a correção das falhas, o TCU determinou ao Ministério do Esporte que defina e explicite por meio de normativo o prazo para a realização da análise das contas. O órgão deverá também elaborar laudo de avaliação final sobre a aplicação dos recursos nos projetos beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte. Além disso, o tribunal recomendou a implantação de base de referências de preço e a elaboração de cronograma de acompanhamento e fiscalização dos projetos selecionados. Veja a seguir. TCU encontra falhas na dragagem do Porto de Rio Grande. A gente volta já já. A auditoria do Tribunal de Contas da União encontrou problemas na dragagem do Porto Gaúcho de Rio Grande. O TCU identificou falhas no projeto básico, além de preços acima dos praticados no mercado. O sobrepreço apontado foi de R$ 47 milhões.
A dragagem é uma técnica de engenharia utilizada para a remoção de diversos materiais do fundo de corpos de água. As dragas servem para retirar partes do solo, entulhos, sedimentos e rochas, ou seja, tudo que possa atrapalhar a navegação, sobretudo de navios de grande porte. Os equipamentos para dragagem devem ser adequados ao material a ser removido e observar a composição do solo. Tudo para viabilizar o tráfego de grandes embarcações. De acordo com a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, aproximadamente 90% das exportações brasileiras são realizadas por meio dos portos. Nesse contexto, foi elaborado o Plano Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária, que consiste basicamente em executar obras de dragagem em diversas áreas portuárias brasileiras. Parte das obras é financiada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Um dos benefícios com as obras de dragagem foi o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para saber se o dinheiro público foi investido corretamente. A auditoria do TCU, coordenada pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, encontrou falhas relacionadas ao projeto básico, ao orçamento da licitação, à falta de transparência, além de erros nas etapas de execução e fiscalização das obras. A estimativa é de que tenham sido gastos a mais cerca de 47 milhões de reais. Essa falta de transparência, ela propiciou que determinados fatores fossem inseridos, a exemplo de velocidade de sedimentação do material que vai encontrar lá embaixo do leito do mar para ser dragado, a própria densidade do material, o fator de carga desse material fosse utilizado de forma inadequada, sem a devida comprovação em fontes bibliográficas ou outra motivação mais apropriada. O tribunal também identificou 2 rúbricas orçamentárias que se destinavam a remunerar gastos que não estavam no projeto básico. Segundo o relatório, tal fato pode caracterizar pagamento em duplicidade. Além disso, o TCU verificou que o preço do metro cúbico do serviço de dragagem foi elevado em relação ao estipulado no projeto inicial. O Centro de Excelência em Engenharia de Transportes, órgão de assessoramento técnico da Secretaria Especial de Portos, alegou que esse ajuste teria o propósito de adequar o orçamento base à necessidade de reduzir o prazo de execução da primeira etapa dos serviços. O projeto básico previa a contratação de equipamentos que só poderiam realizar a dragagem em 13,4 meses, mas a conclusão estava prevista para 11 meses. O certo, e isso o trabalho do tribunal comprovou, seria você pegar uma draga de maior capacidade, e dragas de maior capacidade pressupõem maior produtividade. Maior produtividade pressupõe um menor custo unitário. O ideal era que você pegasse essa draga, fizesse essa composição, e aí você chegaria no prazo de 11 meses, mas você chegaria num custo unitário menor. Porque os equipamentos evoluem, com a evolução a gente tem uma maior produtividade e com uma maior produtividade a gente tem um menor custo horário. Pois bem, esse artifício matemático de majoração no preço da dragagem por conta do cumprimento do prazo fez com que o sobrepreço total desse contrato chegasse a 47 milhões de reais. Os auditores do TCU também verificaram descompasso entre a supervisão e a realização das obras de dragagem. O contrato previa a entrega de 13 relatórios de execução dos serviços. Porém, como o acompanhamento começou 4 meses após o início das obras, tornou-se impossível a entrega de todos os relatórios previstos. Por isso, o tribunal determinou à Secretaria Especial de Portos que celebre termo aditivo para reduzir o valor do contrato em R$500 mil. Os ministros do TCU aprovaram o último estágio para a concessão da usina hidrelétrica de São Roque. Essa usina foi leiloada em 2011 e faz parte de um pacote de 8 hidrelétricas que serão concedidas à iniciativa privada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O investimento total é de 7 bilhões. Somente na usina de São Roque, que será construída em Santa Catarina, devem ser investidos mais de R$650 milhões. Para evitar qualquer possibilidade de apagões, o Brasil tem investido na geração de energia elétrica. Muito se ouve falar das grandes hidrelétricas que estão sendo construídas na região norte, como Belo Monte, Jirau e Santo Antônio.
Mas o país também está apostando em usinas de porte menor em outras regiões. É o caso de São Roque, que está sendo construída em Santa Catarina. Se você for comparar com as outras, realmente é um potencial pequeno, mais significativo, porque ela entra no contexto de pequenas usinas, que é exatamente um dos programas do governo que ele vem fazendo de aproveitamento de todo o potencial hidrelétrico que nós temos, para entrar num conjunto e evitar que no futuro nós teremos deficiência de energia elétrica. A fórmula utilizada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é a concessão de uso, na qual um determinado projeto de hidrelétrica é leiloado à iniciativa privada. A empresa que vence o leilão se responsabiliza pela construção da usina. Quando o empreendimento começa a gerar energia, essa eletricidade é comercializada. A lógica é simples. Quanto mais oferta de energia houver, a tendência é que os preços fiquem mais baixos. A concessão da usina de São Roque é parte de um pacote de 8 hidrelétricas leiloado pela ANEEL em 2011. Está previsto um investimento total de 7 bilhões de reais. Desse lote, a usina catarinense é a mais adiantada, pois até agora não teve problemas no licenciamento ambiental nem no restante da documentação. Foi a única que não apresentou nenhum problema de documentação ou de ressalvas, sendo que as demais, como a do Estreito, Castelhano, Sinop e outras, todos tiveram problemas ambientais que vão depender de ser sanados. A de São Roque não, a de São Roque estava perfeito, o único probleminha que era o preço de referência foi solucionado e foi feito o leilão com a vencedora que estava pronta para assumir a empresa. Sendo assim, o Tribunal de Contas da União aprovou o 4º e último estágio do processo de acompanhamento da concessão de uso da usina hidrelétrica de São Roque, que está sendo construída no Rio Canoas, em Santa Catarina. Nesta fase, o TCU analisou o ato de outorga e o contrato de concessão, que não apresentaram irregularidades. A empresa vencedora do leilão vai construir a usina de São Roque e se responsabilizar pela geração e venda de energia elétrica por 35 anos. O início efetivo da produção de eletricidade está previsto para 2016. É um conjunto de medidas que o governo vem trabalhando na matriz energética exatamente para acompanhar o desenvolvimento do país, para não faltar energia elétrica. E nesse contexto, o Tribunal de Contas da União tem dado a sua contribuição analisando a tempo e a hora todos os processos que têm chegado aqui para ser analisado, os diversos estágios, porque passa um processo desse. O tribunal tem agido com agilidade, no sentido de que, por parte do tribunal, não tem nenhum atraso no andamento dessas obras. No próximo bloco, TSE e TCU firmam parceria com o objetivo de capacitar os gestores públicos. E você vai ver também destaques da atuação do TCU. Não saia daí. Com o objetivo de prestar serviços ainda mais eficientes à sociedade, o TCU e o Tribunal Superior Eleitoral realizaram um encontro técnico em Brasília. Foram debatidos os papéis do auditor e do gestor público, bem como o controle interno, os atos de pessoal, entre outros temas. O primeiro encontro técnico entre o TCU e a Justiça Eleitoral aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, participaram da abertura. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a parceria com o TCU deve agregar mais conhecimento e transparência ao trabalho da Justiça Eleitoral. Numa parceria, trabalharmos em conjunto e podermos abrir este evento, que tem um objetivo específico, de, num trabalho de união, de reunião de esforços, nós aprendermos mais em conjunto como fazer para garantir que as práticas administrativas de gestão da coisa pública no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral, de uma forma geral, seja feita
em conformidade com a lei e com os valores éticos que permeiam, que fundamentam a ordem jurídica brasileira. Por sua vez, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou sobre a experiência da Corte de Contas na oferta de qualificação para servidores públicos. Mais de 86 mil pessoas já participaram gratuitamente de cursos de capacitação oferecidos pelo TCU, presenciais e via internet, em temas como prestação de contas, lei de responsabilidade fiscal e licitações e contratos administrativos. Nardes acredita que a parceria com o TSE deve aprimorar o trabalho dos dois órgãos. O exemplo que tem dado a ministra Carmen Lúcia para nós é importante para que possa ser demonstrado no Brasil de que os recursos públicos que pertencem à população brasileira, e nós somos passageiros, devem ser muito bem zelados, muito bem cuidados, porque nós temos milhões de brasileiros que não têm um teto, que não têm uma condição como nós temos de ter um teto, de ter uma condição de vida diferenciada. E que nós temos que pensar que quando estamos fazendo alguma coisa, tem milhões de brasileiros que muitas vezes não têm um emprego e não têm um salário, ou muitas vezes estão desempregados e não têm uma capacidade de pagar o aluguel no final do mês. Então, cada recurso que nós gastamos tem que ser bem aplicado para que tenhamos a condição de, em nome da população, sabermos que a nossa consciência em relação aos atos que tomamos no dia a dia no Brasil, desse orçamento imenso que tem que ser muito bem aplicado para que o país evolua como um todo. O primeiro encontro técnico do TCU com a Justiça Eleitoral durou 2 dias. Foram apresentadas palestras sobre temas como governança pública, na qual foram debatidos os papéis do auditor e do gestor público. Houve ainda discussões técnicas, como prestação de contas, controle interno, atos de pessoal, obras, aquisições logísticas e governança de tecnologia da informação. Não é a primeira vez que o TCU e o TSE firmam acordo para aprimorar a fiscalização das contas eleitorais. Em 2009, os 2 tribunais firmaram cooperação técnica para fiscalizar as contas das campanhas políticas e dos partidos. O objetivo é rastrear o caminho traçado pelos recursos de doadores e financiadores de campanhas eleitorais. Para o administrador público correto, honesto, que quer acertar, para o servidor público, o Tribunal de Contas é o melhor parceiro que se pode ter, porque não apenas nós podemos contar com ele para nos ajudar a esclarecer e, com isso, evitar equívocos, evitar erros, como nós podemos contar com ele exatamente para demonstrar que o administrador correto fez tudo de maneira consentânea para cada cidadão acreditar na gestão pública. Para o ministro Augusto Nardes, presidente da Corte de Contas, a atuação correta da Justiça Eleitoral foi fundamental para a consolidação da nossa democracia. Representa, de certa forma, a consolidação e a permanência da nossa democracia brasileira. E eu gostaria de dizer que nós, brasileiros, devemos muito a toda essa estrutura que vocês, através da ministra Carmen Lúcia, administram em nosso país. O Brasil deve muito. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. O Tribunal de Contas da União assumiu a presidência da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFES, para o triênio que se inicia neste ano e vai até o final de 2015. É a primeira vez que o Brasil assume a presidência da OLACEFES, que é formada por mais de 30 países. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, anunciou que o primeiro trabalho do TCU à frente da OLACEFES será a realização de auditoria coordenada junto com Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela. O objetivo é identificar os desafios comuns desses países na exploração e produção de petróleo e gás natural.
Sob relatoria do ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, o Tribunal de Contas da União identificou falhas em edital para execução das obras de macrodrenagem no Canal do Congo, em Vila Velha, Espírito Santo. O empreendimento faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e servirá para a prevenção de enchentes. A auditoria identificou inconsistências no orçamento, com sobrepreço superior a R$100 mil. O TCU fez determinações para a correção dos problemas à Prefeitura de Vila Velha e à Caixa Econômica Federal, financiadora do projeto. O TCU vai realizar auditoria operacional na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A fiscalização vai avaliar os procedimentos de emissão de certificado para a entrada de agrotóxicos no país. O relator do processo é o ministro do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues. Ele destacou a importância da auditoria, uma vez que o Brasil é o maior mercado do mundo para defensivos agrícolas. A auditoria do TCU, coordenada pela ministra Ana Reis, verificou falhas na contratação de empresa para fazer a manutenção do sistema de geração de energia nuclear das usinas de Angra 1 e 2, localizadas no estado do Rio de Janeiro. Um dos principais problemas encontrados pelo TCU é a restrição de competitividade, pois o edital foi publicado somente em jornais brasileiros, mas se tratava de concorrência internacional, sendo necessário dar publicidade também no exterior. Além disso, foram feitos pagamentos adiantados, o que é proibido pela Lei de Licitações. O Tribunal de Contas da União condecorou o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, com o Grande Colar do Mérito. Essa insígnia é entregue a personalidades que contribuíram de modo relevante para o país ou para o controle externo. Durão Barroso é lisboeta, tendo sido primeiro-ministro de Portugal entre 2002 e 2004, quando foi eleito pelo Parlamento Europeu para assumir as funções de presidente da Comissão Europeia. Ao encerrar a cerimônia, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, enfatizou que, apesar das dificuldades que o mundo atravessa, os brasileiros e os europeus não vão desistir de lutar por um mundo melhor. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!